Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. No comando do amigo Germando Santos. Dando voz às comunidades carentes e isoladas. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Apresentação: Germando Santos. Já deu tudo certo. Sou eu, hein? Germando Santos. Já deu tudo certo? Olha, mais certo ainda porque está entrando no ar o programa A Voz de Campos. Esse é o programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 horas da manhã. Um espaço aberto para você, para dar vez e voz a toda a sociedade. Lembrando que estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, para todo o Brasil e o mundo, através das nossas plataformas digitais de áudio e vídeo. Você que nos acompanha aí pelos nossos aplicativos próprios e de terceiros também, como o TuneIn, como o Radios.net, entre outros aplicativos de áudio. E também pelas nossas plataformas de vídeo, como a nossa TV Live no Facebook. Muito bom dia a todos. E em todos os meios de comunicação que é transmitido a nossa programação. Olha, hoje, segunda-feira, dia 11/11 de 2019. São agora 8 horas e 22 minutos na cidade de Campos. Vamos compartilhar aí, César. Tô sabendo, hein, César, que você, né, anda com um rapazinho aqui. Foi o Felipe, né? É o Tisgo, Lamparão, é tudo da mesma família, né? Compartilha aí, César, compartilha aí, Jô. Você que está nos assistindo, vamos compartilhar porque o tema hoje é sensacional e é de grande importância a sua participação pelo 998-176212, se você quiser nos dar aí o prazer, a honra de receber a sua chamada, ou pela nossa TV Live nos comentários do Facebook, Rádio Aurora Oficial. Olha, como você sabe, todas as segundas-feiras, nós temos a presença do Dr. Paulo Marcelo, que na semana passada, semana retrasada, ele teve um probleminha de saúde e passou por uma pequena cirurgia, mas eu tenho acompanhado, a minha esposa tem sempre entrado em contato com a família e sempre tem nos informado, nos mantido informado sobre a saúde, o quadro clínico, né, do Dr. Paulo. Ele que é médico, né? Eu tô sabendo que médico não gosta muito de se cuidar, né? Tem que se cuidar, Dr. Paulo. Mas estou sabendo que ele está bem, está em recuperação e disse que logo estará de volta aqui conosco na bancada, né, com a sua parceira de bancada aqui, a doutora Caterine, né, e o Wagner Azevedo, de todas as segundas, tá bom? Um abraço, doutor Paulo, recupera-se. Qualquer coisa nós estamos à disposição. Operador, vamos então ao quadro A Hora da Saúde. Não é com o doutor Paulo, mas tem aqui a doutora Caterine. No programa A Voz de Campos,
A Hora da Saúde, com o Dr. Paulo Marcelo, especialista em geriatria. Olha, o programa Voz de Campos dessa segunda-feira, 11 de novembro, começa o quadro A Hora da Saúde, estimando melhoras para o Dr. Paulo Marcelo Ribeiro, nosso amigo e comentarista de bancada, que está se recuperando de um procedimento cirúrgico. Que seja breve a sua recuperação e que logo possa estar aqui novamente, nos ajudando a trazer informações e bem-estar para a nossa sociedade. Mas continuaremos o quadro com a doutora Caterine Fontoura, que é tão competente e capacitada quanto para estar nos orientando nos assuntos sobre a saúde. E hoje iremos falar sobre o tema que deve ser debatido, pois está crescendo e nos preocupando cada vez mais, que é o bullying. Iremos falar também sobre o caos na saúde, Wagner. Não, é Wagner mesmo. Das manifestações que têm acontecido e as últimas novidades sobre os hospitais filantrópicos da nossa cidade. E para isso, temos aqui presente o presidente do Sindicato dos Empregados da Saúde de Campos, o melhor, eu coloquei o melhor, o senhor Carlos Morales. Ligue, participe, 998-176212 ou pela nossa live no Facebook. Wagner Azevedo, muito bom dia, sua rádio tá sumida, hein, meu filho? Que estão te bulinando e... Estão te bulinando ao ponto de você se isolar, meu filho? Faz tempo que eu não te vejo. Bom dia. Bom dia, Germando. Tá funcionando isso aqui? Tá funcionando. O operador é outro. Olha lá. Por isso que eu tô perguntando. Entendi. Deus, se fosse o Navalha, tava tudo certo. O Navalha o Navalha dá mais segurança, né? Agora que antes de dar um bom dia, mudou alguma coisa aqui, não mudou? Essa parada aí tá mais azul, mais colorido. Abre o outro, de repente trocou aqui, meu filho. Todos dois. Tá funcionando? Tá funcionando sim. Ó, é só. É porque. Deve ser isso aqui, ó. Vai. Oi, tá funcionando? Tá funcionando sim, rapaz. Eu tô ouvindo a voz dele. Então, você deve estar no mudo aí. Então fala o seguinte, é o 2. Tira o adaptador e coloca direto aí. Tira, vai. Calma aí, vai. Tira o adaptador, filho. Tira o adaptador. Isso. Menino. Olha lá. Menino bom. Chama o técnico aí, produção. Produção, chama o técnico aí rapidinho que vai. Chegou o técnico? Chegou? Tá funcionando aí? Chegou, vai. O técnico. Eu tô ouvindo aqui no meu celular. O técnico resolveu, vai. Tá funcionando? Tá, meu filho. Direito o microfone seu aí. Está funcionando? Tá sim. Pode falar, bom dia. Bom dia. Ele Tem alguma coisa mudada ali pra começar a história que eu tô vendo ali, ó. Tá mais... Mudado? As cores estão mais fortes ali na TV. Estão mais vivas? Não, tá mais vivo. Acho que você mudou alguma coisa aí. Mudou a câmera. Alguma coisa tá novo aí, ó. Não, tá não. É tá você. Sim. É você que faz tempo que não vem. Tá faz tempo. Tá, mudou alguma coisa. Mudou né? não. A câmera ali é nova. Alguma coisa. Eu limpo ela. Pode ser que tenha limpado. Rapaz, você tem que parar de mexer nesse DB. Você não é técnico. Isso aí não dá problema se não mexer. Ou se der problema, tem que parar de vez. Vai. Pô, dá um bom dia direito. Dá um bom dia, porque você tá ferindo todo o regulamento interno da Rede Aurora. Como? Brigando com o Eu não tô rapaz, brigando. Não, pode. Eu tenho que resolver. Não, o quê, rapaz? Depois que acabar, você vai ali e chama a atenção do Não, rapaz. tô chamando atenção, não. Tô pedindo pra ele. Eu tô orientando o menino lá pra poder estar perdido. O menino tá nervoso lá, como é que ele tá, ó. Tá nervoso, lá, ó. Quanto mais você falar, mais nervoso ele fica. Mas eu tenho que orientar, rapaz. Você sabe de nada, seu inocente. Todinho lá, ó. Agora que abriu o seu microfone, tá vendo? É o 3, tá no 3 aí. Então. Agora eu tô me ouvindo. Tá no 3 o microfone. Você sabe de nada, rapaz. É porque eu falei com ele que tinha trocado. Entendeu? Vamos lá. Dá um bom dia a todos. Bom dia, Germando. Bom dia. Bom dia, doutora Caterine. Bom dia. Bom dia, meu amigo de longas datas, né? É o que é isso?
O professor Carlinho Morales. Para mim é um professor. Ele fala, a gente aprende. É um professor Carlinho Morales. É um cara cheio de bagagem, assim como eu considero o Ranulfo Vidigal, o Zé Alves, o doutor Paulo também, a doutora Caterine, pessoas bem esclarecidas, e para mim são todos professores, porque eu ouço e aprendo. Aí o cara diz, pô, mas porque quando vocês estão falando, eu tô aqui, ó, só filtrando e observando. Então, para mim, professor, amigo de longas datas aí, Às né? Às vezes não consegue nem se conter, né? A emoção é muito grande, né, Carlinhos? É verdade, muito tempo, né? A gente se esbarra às vezes no centro, cumprimento, mas a correria é grande de ambas as partes. E eu tô sumido que, graças a Deus, tô trabalhando, né, Lemão? Trabalhando ou tá sendo bulinado? Não, o bullying faz parte. No Faz meu parte. tempo. Até no trabalho, né? No meu tempo, o cara, quando falava de bullying assim, você dava um pescoção um no outro e ia pra casa, tava tudo certo. Exatamente. Falava um da irmã do outro. Não levava nada pra casa e nem tinha mágoa, ressentimento. Eu dava sorte porque não tinha irmã, entendeu? Mas o cara que bullyingava, que tinha irmã, era o que mais sofria o bullying, né? Na época. Não, sério? Não é só a irmã, não. A mãe também. A mãe entrava no... Só que a gente tinha uma regra, né? Uhum. A mãe tinha que ficar fora, não podia falar da mãe. Então, quando a mãe entrava... Aí o bicho pegava. Agora, mas a também irmã... era resolvido ali, não tinha nada que levar nada pra casa. Eu posto tudo quanto é vídeos das antigas, eu posto. Minha cabeça é tão ligada nessas coisas que sempre que vocês falam alguma coisa aí, o JC tá falando que o Mário entrou na programação falando. Mário? Aí, ó, tá vendo? É muito trouxa. Agora é muito eu assim falou César, rapaz. É o Mário, eu sei. Armário, aquele então, toda vez que te viu dentro do armário. Positivo, esse mesmo. Então, toda vez que eu vejo uma coisa dessa, eu falo, no passado a gente vivia assim, não tinha muitas essas coisas. Então, pra mim, isso é tudo muito diferente. Não vou dizer que seja frescura, coisa e tal, porque conheço a importância do tema, a importância de se debater. Porque sempre que a gente fala do passado, a gente deve lembrar um fator principal. O passado não é mais como o presente. Ou melhor, o presente não é como era no passado. Antigamente tudo era diferente. Então hoje as influências são maiores. Antigamente essa zoação ela era na rua. Restrita aquele pedacinho ali ou ali no colégio. Hoje o bullying digital, né? O cyberbullying, que você bota uma coisa na internet, propaga numa velocidade só Jesus. Então merece sim o nossa atenção toda especial. Doutora Caterine, muito bom dia. Bom dia, Germano. Bom dia, Wagner. Bom dia. Bom dia. Também. Olha, falando em tempo, eu senti mais saudade da senhora do que do Wagner, né? Apesar que o Wagner... Eu não sei, você tá desde segunda-feira, Wagner? Porque sábado também você não vê, né? Você tá desde segunda-feira passada. Eu não vi dia na semana passada, não. Só segunda. Não vi, não. É verdade. Graças a Deus, né, operador? Eu vou te contar, hein? Professor Carlos Morales, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Germando. É um prazer, né, estar aqui com vocês, o Wagner, a doutora Caterine. O técnico ali, o operador de som, né? Ele é competente, ele é muito assim. Competente, pelo que eu já vi ali, ele resolveu as coisas muito rapidamente, então é super competente, né? Mas um bom dia a todos, né? Ouvintes e também telespectadores por intermédio da web, né? Com certeza, nossa TV digital aí, e inclusive a gente está implantando, né, um novo sistema, né, que já tem data prevista para poder estar inaugurando a nossa TV digital, independente das redes sociais, né, está sendo desenvolvida. O vozeirão já diz respeito à sua origem, né, do rádio, né, Wagner? Sim, sim. O vozeirão desse, eu com uma voz dessa, eu te contar, hein? Ninguém me segurava. Carlinhos, como eu digo, quem não lembra de Carlinhos é porque não militou em movimento algum, né, Carlinhos? Verdade, né? Hoje você fala o nome Carlinhos, ele é referência na área de saúde aí, né? E na política também, que eu me lembro de Carlinhos como subsecretário, lembra dessa época? Sim, como subsecretário de governo, né? Tivemos uma secretaria de administração também, como secretário. Passam por várias partes, né, Wagner? Passamos. Eu acho que o mais importante disso é o que a gente deixa, né? São amigos, né? Você acabou de falar, isso aí é a coisa mais importante pra gente. Quando a gente passou, a gente só fez amigos. Bacana.
bacana. Mas não pode falar isso de muita gente ali, que eu me lembro de alguns nomes ali que se eu encontrar na rua hoje, tá arriscado a avançar no pescoço. Já o Carlinhos não, isso é verdade. A oposição, vou te contar. Oposição. Pai, por que ele tá entrando na escola de Rafael Diniz? Tudo que você falar é oposição que tá falando. Mesmo eu nunca tenho ganhado um centavo. Oposição política. Oposição a tudo. Oposição a tudo. Tá bom. Isso aí é uma maneira de desqualificar o comentário, não é não, Galinho? É verdade. Calma aí que o operador tá interagindo ali. Tá bonito, tá redondo. O operador... Aqui vai... Eu sei que tá no Instagram, filho. Eu sei que todo dia agora, todas as programações... Ele interrompeu pra isso? Está no Instagram. Você sabia disso, mano? Claro que sabia, você fala sempre aqui. Tá vendo? Ah, tá, pra mandar um alô. Calma aí, eu vou mandar um alô pra todo mundo. Aqui, vai. Quer falar. Pra você ver, tá vendo? Então, essa coisa é muito moderna pra mim. Isso daqui é a TV. Já tá em teste só que não tá público, tá? Aqui está na Rede Aurora, tá vendo? Ó. Bacana isso. Aí a pessoa clicando, ó, vai ser a TV mesmo, entendeu? Isso é bacana, maneiro. A TV mesmo. Então, deixa eu ver aqui quem é que está na nossa TV Live no Facebook. Tá em pausa. A nossa amiga Dona Josi Manhães, César dos Santos. Doutora, vai cantar Caneta Azul? Vai ficar top, hein, aí, olha. Eu acho que você tem que voltar lá do início ali, que você chegou no meio dos comentários. Eu cheguei nos meios, porque meio, então... Já teve toda uma resenha antes disso aí já. Calma aí. Deixa eu olhar pra lá, porque no meu aqui... quem está conosco ali é a Rafaela Fernandes, mandando bom dia pra bancada. O César dos Santos, bom dia a todos da bancada e Rede Aurora. Rosângela Cardoso, mandando bom dia pra todos. Jô Barreto, mandando bom dia, Jô. O César tá perguntando, será que hoje que a Caterine canta hoje? Eita, rapaz, tá devendo, hein? Morales, vamos moralizar. Aí, ó. Rafaela, saudade do Wagner e sua inteligência. Calma, vou me amarrar no chão aqui agora. Senão vai voar, senão vou vai aqui, estufar. Fiquei até emocionado. Dona Josi Manhães mandando bom dia para todos. Muita calma, Wagner e Germando. Ele é parente do Ivo Morales. É isso do mesmo? Evo. É Evo? Não, de maneira nenhuma. Não. A Nilma. Olá, Nilma. Patrícia Mendes, bom dia, do Rio de Janeiro. Palma aí, ô operador. Para todo o pessoal do estado do Rio de Janeiro. Já diz ela. Olha. Pode falar agora aqui do meu aqui, que não tem nenhum ali. Então fala aí, vai. Aqui, ó. O César respondeu ao Eric, tudo Bob Esponja. Sou da era do suco natural para preservar a saúde. Falando que eles beberam todas ontem lá no bar lá. A Jo, você mencionou, será que ele está devendo? Aí o Wagner falou, doutora Caterine vai cantar um dos maiores sucessos do momento, Caneta Azul, Azul Caneta. Aí o César diz, doutor, estou com depressão, a cura é te ouvir cantar. Hoje não pode correr, tem que cantar, é caso de vida ou morte. Aí depois de o comentário do nosso amigo Carlos Morales, o Adriano Asa, o patrão que só trabalha 4 meses no ano e fica de folga 8, entrou aqui na live aqui, ele não fala não tô nem aí. Aí, ó, a doutora vai cantar Caneta Azul, vai ficar top. E o Adriano diz, vai, bom dia, cuidado com o banquinho da praça. Eu vi a queda, aí começou o bullying. Ontem eu fui sentar num banquinho na praça, o banquinho tava quebrado, eu caí. Pô, eu falei, meu Deus, aí eu olhei assim, tinha um grupo comemorando lá, bebendo uma cerveja do outro lado, aí o Adriano tava junto, né? O Adriano mais uma galera. Aí eu olhei assim, eu falei, pô, ainda bem que eles não viram. Porque senão aqui, agora eu tô vendo que ele viu. Vá aqui. Vamos lá. Pensei que vocês não tinham visto. A Denise deu risada. Bom dia a todo o Rio de Janeiro, já compartilhei. E o nosso amigo também, Gregory Teixeira. Meu amigo, eu ia falar uma coisa aqui, mas ia ser bullying quanto ao Gregory, né? Mas será que um gordinho pode falar do outro? Gregório, como é que é o nome que se dá o cargo dele lá em São Salvador? Não como é sei, que é? O preposto, né? O preposto? Ele é o preposto da empresa São Salvador lá, gerente, acho que é gerente.
Tá lá tirando uma onda na internet aí, ó, postando documento da São Salvador, pneu novo chegou. Tem que melhorar mesmo, Gregório, senão o pau canta, meu amigo. Marcelo também sempre posta. Da São João. Aí ele replicou de Gregório ali, olha lá, dando bom dia, o Gregório. É Gregório, não é Gregory o nome dele. Não, Gregório. Sem mania de pobre. Gregory. É Gregory. Gregory. Ô, caramba, o cara trabalhou comigo. É Gregory o nome dele. Não, tudo bem, mas o Y tem tonalidade aguda. Gregory. O cara não fala nem um português direito, Então, quer falar. Aí, tá vendo, Rafael? Me desqualificando. E olha que... E olha que eu sou operador do direito. O nome do rapaz é Gregory. É Gregory. Fala aí, ô Gregory, se ele tá certo aí. Eu admito, se tiver também, eu vou fazer. Viu? Gregory. Então, você falou Gregory. É eu que tô certo, né, Sol? Aí, ó, tô falando. Tal de Germano, eu vou te contar. Ei, vai. Quer dizer, tem mania de dizer o nome dos outros errado. Vamos pro tema, toda gente. Vez que tá aqui, fala o nome dos Doida outros pra ouvir. Calma aí, Rafael. A intenção é segurar você aí, entendeu? Ela até a vai gente discutir o desligar, tema. porque tá muito conversa Que fiada. nada, tem conversa fiada. Conversa fiada é sábado, 8 horas, que nem teve sábado passado, mas tudo bem. Doutora Caterine, por favor, antes disso eu quero mandar um abraço pro pessoal do Instagram, né? Compartilha aí, Instagram também tem como compartilhar, não tem? Eu não sei mexer no Instagram, não. Instagram meu é estragado. Muito bom dia a todos, compartilha. Vamos ao tema de hoje, que é bullying e saúde pública. Doutora Caterine, o que é bullying? Bullying. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiro, algum ato de violência, tanto física como psíquica, né? Que você pega a pessoa normalmente mais vulnerável, não precisa ser necessariamente na escola, pode ser em qualquer outro local, né? E vamos dizer assim, é aquele nomezinho, aquele estereótipo que você classifica aquela pessoa como o gordinho, o nerd, a pessoa que está normalmente mais isolada na turma, que não tem muito essa questão de defesa mesmo, mais vulnerável, né? Então, você cria esses nomes e esses nomes vão se tornando repetitivos e muitas vezes não tão diretamente. A pessoa pode estar jogando esses nomes para outra pessoa, assim, quando está do lado da pessoa mesmo, né? Sem que ninguém até veja. Então, isso causa alteração de comportamento, normalmente a pessoa quer se isolar, normalmente essa pessoa que sofre o bullying tem medo do agressor, então fica temendo. Quando é na escola, a criança normalmente ela começa a se isolar, ela não quer ir mais para a escola, começa a ter alteração de comportamento, e aí pode ter grandes agravantes, como complexo de inferioridade, a pessoa se sente sempre burra, feia, né? Então, isso tem que ser muito bem observado, principalmente nas escolas, porque, como a gente estava comentando aqui, existe o bullying virtual, existe grupos, né, que sempre pegam algum como vítima e... Tem que saber, né, dependendo da pessoa, como ela interpreta aquilo que está acontecendo com ela, ela pode usar como uma brincadeira ou ela pode começar a ter prejuízos emocionais, né, que precisa, sim, ter um acompanhamento para essa pessoa saber lidar com essa questão do bullying. O bullying hoje é considerado um crime? Sim, pelo Código Penal, sim, só que não tem a punição severa, né, que deveria ter, né, algum tipo de punição mesmo. E aí, como a gente vê, como não tem punição, como se acha sempre que é uma brincadeira, um modo de atacar, um modo de falar, às vezes usar palavrão, né, então você meio que classifica aquela pessoa como sendo daquela forma. E aí as próprias pessoas têm que tomar cuidado, que as próprias pessoas ao redor começam também a intencionar isso como se fosse uma coisa normal, né? Então, brincadeira que você ofende uma outra pessoa não pode ser normal,
né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Correto. Agora, a senhora falou no termo nerd, né? Eu vejo como, pelo menos no meu entendimento... Você não era nerd, não. Peraí, rapaz. Cadê aqui para a doutora Catarina tomar uma água quando ela quiserem? O Wagner espera a gente concluir. Né? Eu vejo, ou pelo menos eu entendi, né, quando surgiu esse termo nerd no meu vocabulário, que é algo bom. Que é algo que a gente... É um termo que a gente titula uma pessoa que é inteligente, uma pessoa, né, que sabe mais do que a outra. Isso é prejudicial quando chama uma pessoa de nerd? Primeiro que o nerd ele já se sente diferente de outras pessoas, né? Ele se sente justamente o mais inteligente, ele se sente inadequado socialmente, porque as pessoas não concordam com o que ele está falando, não vê coerência, isso é bobagem. Então começa o isolamento mesmo, social, até da própria pessoa. Ninguém me entende, ninguém me escuta, acha que é bobagem, ou não chega à conclusão daquela pessoa. Às vezes ela está certa, mas as outras pessoas não conseguem compreender o que está sendo passado. Então, normalmente o nerd, ele prefere se isolar. É usado, esse termo é usado como pejorativo também? Sim. Só né? Sim, claro. Só é utilizado como pejorativo. Eu não me recordo de ninguém que queria ser chamado de nerd, não. Mas não sou. Começou a brincadeira. Rafaela vai sair da live desse jeito. Fulano só tira nota 10. Aí, normalmente também tem um interesse, né? Você sabe essa matéria? Estuda comigo. E aí, só na necessidade aquela pessoa serve. Então, claro que tem alguns que aproveitam essa situação, assim, se sentir importante, notado, né? Fui lembrado. E aí, depois daquele evento de provas, né? Bom, vou ser deixado de lado, né? Então... mas continua sendo o nerd. Continua sendo esse olhar. Mas são poucos, né, Germano? Então, o que acontece? Acho que a maioria se sente atingida, até pelo contrário. Eu acho que o nerd encabula, né? Deixa as pessoas encabuladas, né? Por não terem a mesma inteligência que ele tem. E aí, como ele sobressai, o restante da turma acaba ocasionando bullying com ele. Né? Porque ele é figura única, né? Então o nerd, como você falou, é sinônimo de inteligência, sinônimo de único, de diferente, né? Então ocasiona isso. Então acaba que não sobrepõe, né? Sim. E acaba que ele pode ter o termo, pode não, de fato, ele tem esse termo, né? Subentende, né, disso aí. Porém, o nerd, ele na maioria das vezes, ele é voltado para o lado intelectual e acaba deixando de lado o lado social. Verdade. E eu acho até que esse seja o grande fator de isolamento. O fato dele se concentrar muito nos estudos, ele automaticamente, independente se alguém mexer com ele ou não, ele se exclui da coisa toda. Ele não vai à festa, ele não vai ao barzinho, ele não vai a lugar nenhum. Que na época diferenciado. É um diferenciado. Na época de faculdade já não existia mais o bullying, né? Isso é coisa de escola. Pode ser que existe, mas em menores proporções. E aí tinha sempre aqueles lá que estudavam mais, que eles eram os nerds de fato, porém isso não era usado contra eles em forma de bullying. A gente dizia, não, é o nerd porque ele não se enquadra no nosso estilo aqui, ele não vai pro bar com a gente. Pode ser uma substituição, né? Uma substituição, exatamente. Porque a pessoa ela não se sente inadequada, até o próprio nerd, normalmente, ele não sabe conversar, ele não criou essa habilidade de falar sobre si, de falar as coisas normais, não tem conversa como todo mundo. Então, ele pega o quê? Ele substitui no livro, ele substitui na internet, em pesquisa, em outras coisas, né? Então, não tive esse desenvolvimento, porque eu dei mais atenção aos meus estudos, porque ninguém me entendia. Doutora Catarina era uma nerd. Era uma nerd? Uma vez nerd, sempre nerd, pô. Vou te contar olha o bullying, Wagner. Não, eu já falei bullying, que Wagner, nesse caso... No bom sentido. No bom sentido. Quem está conosco, depois o bullying volta para ele e ele não vai
se agradar. Olha, quem está conosco pelo Instagram é o Gabriel Machado, nosso web designer. Rapaz, um abraço para você, Gabriel. Luiz Rafael também assistindo a gente pelo Instagram, e você pode compartilhar. Quem está conosco aí, Wagner, na TV Live aí do Facebook? Marcos Vinícius Macedo Pereiro, dando um bom dia ao Germando, ao Wagner, os convidados. O Jorginho Venâncio, com cachimbo da garagem, mandando um alô também. Maria Luísa Ribeiro, dando um bom dia a todos nós aqui do programa e ao Germando. O Eric não conta. O Gregory dizendo: meu nome é Gregory, mas todos me chamam de Gregório. Viu? O Wagner disse: eu conheço por outro nome. Ele disse: olha o bullying. Por isso eu não disse o nome aqui, Gregory. Ele não disse o nome aqui, ó. Tá, tamo junto. Jorginho, com a Patrícia Mendes de Almeida. Hoje o bullying pode levar à questão do suicídio, com certeza. O bullying pode levar ao suicídio, com certeza. A Patrícia Mendes de Almeida, muito grave, por isso é uma questão de saúde pública. Boa alusão ao sentimento de exclusão. Devemos trabalhar as questões socioemocionais em escolas, clubes, igrejas e dentro das empresas. Verdade. E quem chegou aqui depois da ressaca? Felipe Lamparão. Aí, ó. Rapaz, mandando bom dia. Olha, se você tem uma pergunta para fazer, já a gente vai entrar na questão de saúde pública. E quem vai nos ajudar a contar os fatos é o Carlos Morales, que é presidente do Sindicato dos Empregados na área de saúde, na área da saúde. Você pode ligar para cá e participar conosco pelo 998176212. Operador, verifica se o telefone está tudo ok, porque os nossos interespectadores, eles sempre querem ligar, mas não conseguem, tá? Liga para cá. Você tem uma dúvida? Tem uma pergunta para fazer? Tem algo a contribuir? É o 998176212. Ou você pode fazer a pergunta pela nossa TV, pelos nossos comentários. Rádio Aurora Oficial no Facebook. Faça a sua pergunta. Manda pra gente. Quem está conosco também, Wagner, que eu acho que você não falou ainda. É porque não aparece para todos. Fica aleatório. Uma dúzia para mim, uma dúzia para você. Pode ver que tem de vocês também pessoas que a gente não mencionou, né? Fica bem aleatório. Quem está conosco é o Marcos Vinícius, mandando bom dia, Marcos. Bom dia. Eu falei o nome dele. Falou? Falei. Eu Macedo? Não ouvi. Quem? Macedo? Marcos Vinícius. Macedo Pereira. Isso mesmo. Um abraço para você. Felipe confirmando que ele tá de ressaca lá. Ó. Tá de ressaca? Tá. Aqui tá vendo, Carlinhos? A nossa relação com os telespectadores é tão íntima que a gente sabe até que o cara tá de ressaca. Interage mesmo, né? Interage mesmo, de fato. Eu sei, por exemplo, que o JC botou o relógio para despertar às 9. A primeira hora que ele sabe que entra atrasado, ele não assiste. Aí põe o relógio para despertar às 9, dá tempo de eu falar que ele tá dormindo. Aí quando for às 9, assim, não é pouquinho, ele vai dar o ar da graça. Aí disse: pô, você sempre deixa pro final. Não, porque ele tava dormindo e aí vai acordar agora. Que ele fica até a noite aí, tarde da noite, para fazer live. Aí acaba perdendo parte do dia. Tá certo. Olha, soneca. Vamos fazer, Wagner, um aleatório, né? Aproveitar a presença do seu Carlos, fazer um aleatório aqui. Seu Carlos, quanto tempo o senhor é presidente do Sindicato dos Empregados da Saúde de Campos? Essa é a pior crise que vocês estão passando? Germando, bom dia, né? Olha bem, nós já estamos há 22 anos à frente do sindicato. 22? Há 22 anos. Não é nada que surgiu agora, não. Não. Há 22 anos representamos todos os trabalhadores da área de saúde, né, de Campos e região, norte e noroeste. E a crise, ela tem sido constante. Eu queria começar esse bate-papo com você perguntando, e eu sempre pergunto isso, né, o que é saúde para você, Germando? Olha, saúde para mim é tudo. É tudo. Para você também, Wagner, é tudo? Tudo. Para a doutora? Sim, também. Claro. Então é importante que a gente coloque isso, Germando, porque eu vejo algumas pessoas colocarem outros referenciais à frente da saúde. E eu queria dizer que a saúde é tudo, né?
Eu costumo dizer, né, na minha adolescência eu ouvia muito falar que gato que tinha 7 vidas, né? Mas não é verdade, né? E nós só temos uma. E se nós não tratarmos de modo específico, de modo correto, infelizmente, nós não vamos ter essa vida que Deus nos deu, que nos proporcionou, né? Então, o que eu estou colocando sempre é que a área de saúde, ela é uma área específica. A Constituição ela é bem clara quando ela diz que saúde e educação, né, é dever do Estado. E quando a gente vê esse trabalhador não reivindicar benefício, não reivindicar aumento salarial, mas ele está reivindicando aquilo que é direito, ele trabalhou os 30 dias e não recebeu no final do mês. Ele está com praticamente 2 meses de salário atrasado, ele está com 13º de 2018 sem ser pago. E quando você pergunta se essa crise começou agora, não, a crise é constante, né? Nós tivemos lá atrás, dentro inclusive do meu mandato como presidente do sindicato, nós paralisamos a Santa Casa de Campos por 4 meses, nós fechamos a Santa Casa de Campos, né, em uma greve que nós provocamos, entendendo naquela hora que 4 meses de salários atrasados não dava para continuar trabalhando. Então chegamos ao cúmulo do absurdo de fazer uma greve. Greve na saúde eu considero o cúmulo do absurdo, porque pessoas morrem, pessoas não têm atendimento. Então você imagina com todos esses trabalhadores trabalhando, nós estamos hoje em estado de greve decretado por assembleias, né, que são soberanas nas decisões, e nessas assembleias se decidiu não entrar em greve, até por respeito à população de Campos. A população de Campos já é sofrida, Germano. Ela, quando ela procura uma consulta médica, ela não encontra. Quando ela procura uma cirurgia, ela não encontra. Quando ela procura qualquer tipo de atendimento ambulatorial nos hospitais, ela não encontra, ela tem dificuldade para encontrar, né? E a população sabe o que eu estou falando. E como eu falei, se a saúde é tudo para você, por que nos falta saúde? Né? Essa é a grande pergunta, por que nos falta saúde? É verdade. O senhor vai falar mais daqui a pouquinho, o senhor vai falar mais a respeito, com mais detalhes, do que está acontecendo na saúde de Campos, até como com base a experiência que o senhor tem, a bagagem que o senhor tem. O senhor acabou de falar que são 22 anos à frente de um sindicato da saúde. Então a gente espera com ansiedade o que o senhor tem para falar já já. E só pegando o gancho do que o senhor falou, não sei se o Wagner concorda, mas naquela ocasião, com 4 meses de salário atrasado, optaram por essa ação, né, garantido por lei, que é a manifestação. É claro que se pudesse causar algum dano à sociedade, esse ato, a maior preocupação tinha que ser do poder público, tinha que ser dos nossos gestores, a não deixar chegar a esse ponto, porque é um direito, né, de todo trabalhador. Até a Bíblia refere, todo trabalhador é digno do seu salário. 4 meses sem salário, Wagner? Situação complicada, e assim como eu já falei aqui de diversas outras categorias que não tem como o cara te dar um bom dia, olhar para você com um sorriso no rosto, sabendo que a luz vai ser cortada, com a barriga vazia, sabendo de todas as tormentas que vive dentro de casa, porque um casamento ele não vai bem com problemas financeiros, ainda mais sabendo que você trabalhou e o dinheiro não chegou. Então, a gente sabe, pessoas se separam, não aguentam, nem todo mundo tem a carcaça boa, né? A estrutura para aguentar, atravessar aquele período ali juntos. Então, tudo isso acaba interferindo. E eu acho que é muito justo a greve. Por mais que nós seremos penalizados também, em paralelo, mas como que você vai querer que um profissional desse vá para o posto de trabalho com uma situação dessa? Não tem condições. Não tem condições. E agora a saúde está vivendo o que outros setores já viveram lá atrás. Chegou ao ponto, vou dar o exemplo dos rodoviários. Os rodoviários chegaram ao ponto de nem fazer greve porque não ia resolver. Porque já não tinha mais solução. Então eles fizeram lá um acordo com o empregador. Olha, vocês botam o carro para fora da garagem, o dinheiro que fizer, vocês tiram uma diária para vocês e é assim que nós vamos viver. E foi assim por um longo período. Agora a saúde, me parece, Carlinhos, que vai caminhar para esse lado também. Porque o prefeito já ligou o botãozinho. O prefeito já não está nem aí. Você vê todos os dias manifestações atrás de manifestações. Aí não, essa manifestação não é válida porque o cara é político, tentando desqualificar o ato, né, em si,
como se o cara fosse oposição, quando na realidade não é isso. Nós estamos falando de pessoas ali que estão passando por esses problemas. E ele marcou 2 reuniões com o secretário, onde o mesmo não compareceu, o Abdo Neme, tinha outros compromissos mais importantes. A gente pergunta se a saúde é tudo, o que pode ser mais importante do que uma reunião a fim de trazer soluções para o problema? Mas não, ele decidiu não ir a nenhum dos dois. No terceiro dia, ele não descansou não, no terceiro dia nem ressuscitou. No terceiro dia, ele foi para uma UBS no Patronalto fazer um videozinho institucional que estava recebendo maca, aparelhagem, né, da UBS, e que a reforma estaria ficando pronta. Aí eu perguntei, mas qual é o objetivo do vídeo? Vai abrir uma UBS para quê? Se não tem médico, não tem enfermeiro, não tem ninguém, não tem pessoal de material, não tem nada. Tá todo mundo sem receber. Ele vai abrir porque tá gastando dinheiro à toa. É louvável fazer a obra? É bacana? Mas quando vai funcionar. Não vai funcionar, é mais uma obra que vai ficar fechada sem a sua serventia. Então, na minha opinião, Carlinhos, dias ruins estão por vir. Falo isso lá em casa direto, porque tem me dado uma certa preocupação o que ainda está por vir. Porque quem acha que isso é nós chegamos no limite, não. Muita coisa ainda está por vir e, infelizmente, a sociedade ainda não acordou para isso. A sociedade está assim, tô nem aí, rapaz, meu salário está em dia aqui, quero saber se enfermeiro não está recebendo, quero saber, porque existe uma diferença dos servidores da saúde para a greve dos médicos. Os greves fizeram greve lá, abordando mais condições de trabalho e coisa e tal. Foi só de resolver a questão da biometria, que me parece que voltamos a viver na saúde das maravilhas. Parece que voltamos a viver Campos das Maravilhas. Porque a greve acabou, mas pelo que eu sei, os outros servidores, agora um outro lado, quem está fazendo greve, são os servidores. Aí é todo o pessoal da saúde. É enfermeiro, é técnico, é o assistente, é o instrumentista, é o anestesista, são todos. São todos fazendo greve. E me parece que ninguém está atento a isso. Me parece que deixa para ver o que vai acontecer. Aí foram numa reunião, Carlinhos. Não sei se você esteve presente, onde teve a reunião com o prefeito, coisa e tal. Saíram de lá sem um posicionamento, onde o prefeito disse que é para eles verem o jeito que eles poderiam fazer para resolver, porque pela prefeitura não tinha jeito. Aí a Santa Casa, a Beneficência, entrou na justiça, conseguiu o bloqueio de 2,5 milhões, não foi isso? Isso. 2,5 milhões. A Santa Casa entrou também com pedido na justiça. Eles estão tendo que fazer isso. Dentro dessa colocação sua, inclusive a doutora Nick, né, que é o Ministério Público, ela esteve visitando semana passada tanto a Beneficência Portuguesa, que tem maternidade, quanto os plantadores de cana, e lá ela detectou que dentro da farmácia os insumos estão, assim, pouquíssimos, né? Podendo acabar nos próximos dias. Então você imagina a situação hoje. E dentro do que você colocou também, Wagner, esse profissional, ele lida com a vida humana. Então, se ele lida com a vida humana e ele está em dificuldade, quando ele chega em casa, ele não tem mais o custeio financeiro dessa família, né? Como que ele vai cuidar da vida alheia dentro do hospital? Então, olha a situação psicológica. E aí, doutora? Olha a situação psicológica desse trabalhador, desse profissional da área de saúde, que é o paramédico, que cuida do paciente. E aí, quando você fala de médico e os outros profissionais, existe uma distinção muito grande em termos, que a gente tem que entender o seguinte: o médico, ele vai lá, consulta, ele passa a medicação que tem que ser... E vai embora. Né? E vai embora. Quem fica Esse lá profissional é que fica 24 horas no leito, ali do lado. E eu citei isso até no programa no sábado aqui. Não sei se vocês viram, já há algum tempo atrás, passou isso no Jornal Nacional, onde uma técnica de enfermagem em São Paulo, em vez de colocar soro no paciente, colocou vaselina. Que matou o paciente, me recordo. E eu perguntei isso a um dono de hospital. Você lembra o nome dela? Ele falou assim, não lembro. E o nome do dono e o hospital? Ah, meu amigo. O cara lá em São Paulo é meu amigo. O hospital, conhecidíssimo. Falou o nome do hospital, falou o nome do dono. Então é uma coisa para a gente começar a repensar. Esse profissional, ele não pode sofrer o que ele está sofrendo. Nós estávamos discutindo aqui o bullying, né? É algo muito semelhante. Eu posso citar aqui que há 2, 3 meses atrás em Campos, nós perdemos 2 profissionais da área de saúde por suicídio.
Sim. Olha a que ponto está chegando. Se você olhar o índice de suicídio na área de saúde, de profissionais da área de saúde no Brasil, ele está assim, se elevando a cada dia, aumentando a cada dia. Então não vamos dizer aqui que é só do serviço. Em primeiro lugar, é também. Porque é um profissional que ganha R$ 1.600 em média, tem que trabalhar em 2, 3 hospitais para a sobrevivência da sua família. E ainda não recebe no final do mês, você imagina psicologicamente como que está essa pessoa. Aí a pergunta que não quer calar é se as nossas autoridades têm esse conhecimento, esse mínimo, esse conhecimento básico dessa situação e da gravidade que é deixar chegar a esse ponto que nós estamos vivendo hoje. Pessoas estão sendo sacrificadas, pessoas estão sangrando, pessoas estão morrendo. Não só aquelas que estão doentes, mas aquelas que estão cuidando desses doentes, cuidando da nossa população. E o que o senhor está colocando é muito importante para que o poder público venha tomar conhecimento de que vocês não estão parados, que vocês não estão dormindo, que vocês estão bem atentos e dispostos a lutar por aquilo que é de direito e não permitir com que os nossos gestores venham manipular ou fazer o que quiser e achar que vocês estão satisfeitos ou que os profissionais da área de saúde não vão se manifestar ou não vão tomar qualquer atitude com relação. Porque deixar o salário de um profissional, seja ele qual for, mas principalmente da área da saúde, 4 meses, como foi o caso que o senhor citou, eu acho que não tem necessidade numa saúde tão rica como do nosso município. Eu estou errado, vai? Não, nós gastamos, em média, 750 milhões com a saúde do nosso município. E muitas pastas são sacrificadas em nome da saúde. Em prol da saúde. Porém, vale lembrar que quando eles têm o argumento de que desses 700 e tantos milhões, quase 800 milhões, tem que subtrair a questão da folha salarial, é uma grande inverdade. Por quê? Eles fazem... Eu canso de falar isso aqui, mas me parece que as pessoas não se atêm a isso. Eles lançam a folha de pessoal por 2 vezes. Eles lançam esse pagamento no gasto direto com a pasta e lança mais uma vez no gasto geral do orçamento. Aí eles falam assim, só a saúde vai 700 e poucos milhões. Mas a folha salarial é de quase 1 bi. Não, calma aí. Quase 1 bi contando com o pessoal da saúde, não tem distinção. Mas eles tentam vender essa historinha pra gente. Pra mim não cola. Eu não sou o expert em economia não, mas também eu não sou burro. Canso de falar isso aqui. E na saúde, então na previsão para saúde já está incluído o pessoal? Já está incluído o pessoal na folha de pagamento. E na folha não em gasto direto da pasta. Entendeu? É isso que eu quero dizer. O que está me parecendo que a única que vai trabalhar nos próximos anos é a doutora Caterine. São as psicólogas, porque isso tudo mexe com a estrutura de todo mundo, entendeu? Deixa eu só enfatizar uma coisa. Sim, doutor. Com essa questão, para eu cuidar, eu preciso ser cuidado. Então a gente está muito acostumado em falar assim, pelo menos tem um pouco de medicamento, pelo menos tem alguma coisa. A gente não pode se acostumar só com o básico. Porque, tá faltando medicamento, chegou o medicamento. Tá, vou ter para o mês todo. Além de ter a falta de estrutura e eu ter o meu salário que não está em dia, eu tenho que... O que eu vou fazer com isso? Eu não estou sendo cuidado. Eu vou cuidar daquele paciente que está chegando de uma forma debilitada, mas e o meu psicológico? Eu não vou estar bem para cuidar dessa pessoa. Eu vou, normalmente, quando eu não estou bem emocionalmente, eu vou ter sintomas físicos, pode baixar minha imunidade, eu posso pegar uma gripe. Então, tem tudo isso em questão também. Ou seja, o profissional não tem um mínimo de condição, né, para cuidar do doente e acaba sendo afetado, sendo atingido, né? Principalmente emocionalmente. Exatamente. Porque já existe a dificuldade de lidar com o paciente. Ainda ver o paciente também
né, se deteriorando, né, a saúde daquele paciente piorando. Então não tem ser humano que aguente, né? Exatamente. É mais ou menos isso. Que você está fazendo a sua parte, você está ali naquele local, naquela instituição, fazendo a sua parte. E você não tem um retorno, o profissional vai ficar frustrado. Ele não vai chegar a 100% naquele trabalho. E sem contar a questão financeira, pessoal daquele profissional. Como o Wagner citou, de chegar em casa e não ter o básico, não ter o alimento, é o filho, é a esposa, aí é briga, aí se separa. Não, né? Isso é tenso, É tenso, é uma bola de neve, é uma realidade. São fatos. E contra fatos não há argumento. Se você quiser ligar para cá e contribuir, liga 998-17-6212, é celular, tá? Voltou a participação no ar pelo celular. Ou você pode fazer a sua pergunta pela nossa live, pela nossa TV Live Rádio Aurora Oficial. A gente vai voltar a falar com o professor Carlinhos já, porque ele tem muita coisa campista para poder. Pergunta do César, tem sim. Pra então já eu só vai falar mais, professor Carlinhos. O César Tisgo está perguntando aqui, doutora, existe alguma ação ou cronograma de palestras nas escolas a respeito do bullying? Existe, sim. Primeiro tem que ter a conscientização da escola que é preciso. A escola tem que ver se está acontecendo essa realidade ali. Normalmente, não só a escola tem que observar, como os próprios pais. É importante ir na reunião escolar do filho para saber como é que ele está diariamente. Com certeza essa criança ou esse adolescente vai ter essa alteração comportamental, de se isolar, de quase não querer falar nada, achar que é bobagem falar como que foi seu dia, que normalmente o pai e mãe perguntam, meu filho, como é que foi seu dia, como é que foi a escola hoje? Ou normalmente a criança ou o adolescente vai falar, foi bom. Vai ser uma palavrinha só, normalmente. Eles vão resumir nisso. Foi bom, foi legal. Então, a forma de abordar esse adolescente, é bom, eu oriento isso aos pais. O que você gostou mais na escola hoje? O que você não gostou? Como é que você soube lidar com isso? O coleguinha te xingou, o coleguinha está te chamando de nerd, o coleguinha está te chamando de burro. E aí? Eu posso intervir como pai e mãe, posso estar também dizendo ao diretor da escola, a um pedagogo, a um psicólogo. A equipe que está na escola, eu posso estar passando isso também, observando essa rotina desse adolescente ou dessa criança. Obviamente, normalmente a criança não sabe, né, exatamente falar como é que está acontecendo. Normalmente a criança, sendo pequena, ela vai falar assim, o básico, o coleguinha me xingou, o coleguinha está falando um nome que eu não gosto. E aí essa mãe, esse pai tem que estar interagindo com a escola para passar essa informação para que eles façam alguma coisa. É o papel, é importante a escola estar inserindo essas questões, porque passando para os outros coleguinhas, qual o prejuízo que isso pode está causando, como eu falei aqui, não é só uma brincadeira, não é uma coisa engraçada, né? Gordinho, vai comer, vai engordar. E aí a criança também pode interpretar aquilo ali, que comer é ruim. Então vai desenvolver uma anorexia, uma bulimia. Eu vou comer, eu posso estar enfiando meu dedo na garganta e estar vomitando diariamente. Anorexia, eu posso não querer comer e ver o meu corpo como inadequado, né? Eu tô gordo, eu sempre tô gordo, e a pessoa tá um faquita, magra, né? Então ela não se sente inadequada com o próprio corpo, ela não reconhece. Então isso tudo causa muita, não só dependência, também emocional, que pode ser causada nas relações sociais. Eu pego uma pessoa para eu me relacionar e deposito todas as minhas frustrações nela. Isso acarreta mais nas questões da pessoa em fase adulta, né?
eu pego aquela pessoa como meu suporte, como tudo na minha vida. Então, muitas pessoas caracterizam isso como a pessoa dependente, a pessoa muito sensível, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses nomes, esses estereótipos que a gente está dando às pessoas, e a gente não está enxergando mais as pessoas. A gente está classificando, e isso é muito perigoso. Perfeito. É muito importante a senhora estar falando isso, e me remeteu ao passado. Voltou. Mas é muito importante, poxa, muito esclarecedor. E eu lembrei de O que você aprontou no passado? De uma fase em que eu comia muito, sempre comi. Em escola, geralmente na nossa época. Na nossa época, a gente ia para a escola com esse interesse. Era de comer, não era nem de estudar. Tá não explicado. podia. Peraí, vai. Deixa eu concluir. Tá explicado. Você vai deixar eu concluir? Então tá. Então, claro, eu sempre fui muito estudioso, sempre gostei muito de estudar, mas era lei. Na nossa época era tudo muito difícil. Mãe solteira para cuidar de 7, 8 filhos sozinha, empregada doméstica, então era lei. Se você faltar à escola, você vai ficar sem comer, porque em casa não tem ninguém para ficar com vocês, eu vou estar trabalhando, enfim, essa era a nossa realidade. Então a gente gostava mesmo de comer. E quando os coleguinhas, quando chegava a hora da merenda, os colegas diziam assim, eu hoje não vou comer não, hoje não tô com fome não. Então você vai lá, pega e traz para mim que eu como, né? Aí eu já sabia quem não gostava de comer na escola. E eu pedia para ele pegar o pratinho, aquele prato de alumínio, né? Traz que dentro da sala eu como. E sabe o que eles... qual era o bullying que eu sofri? Tá passando fome? Tem comida em casa, não? E eu disse, não tem mesmo, não. Eu sofri muito com esse bullying. Tem comida em casa, não? Tá passando fome? Essa é a realidade. Agora... Eu não acho isso de bullying. Você é assim até hoje. Até hoje, se chegar qualquer coisa que eu me recordo... Eu falo mesmo, eu me recordo, isso pra mim não é bullying. Se fosse, você seria temeroso a cometer o mesmo erro, não é? Ia parar de comer. Ia parar de comer. Você teve reação contrária, passou a comer mais. Nós tínhamos um ouvinte aqui, gostava não gosta até hoje. Eu acho que ele tá até trabalhando. Vou contar essa história. Aí, ele... Cara, o programa de vocês é bacana, parará, pororô. Vou levar aí, eu quero conhecer os estúdios. E aí veio, né? Trazendo um pote desse, uma vasilha desse tamanho aqui, ó, sem exagero. Tinha mais de 100 salgados. 100 foi só o que se comeu. Aqui, ó. Daí ele chegou, pôs ali no canto ali, né? Aí ele falou assim, o cara, não, trouxe salgadinho, o cara conheceu, gostou, ouço vocês todos os dias. Ricardinho Amaral. Meu amigo. Carlinho, isso que eu falo, Carlinho conhece o Ricardinho. Ricardinho Amaral, você vê que eu dou nome aos bois. Ricardinho trouxe isso aqui, um negócio de salgado. Daí ele botou meia dúzia de salgado assim, não, ó. Tá satisfeito? Já comeu isso? Não, vou comer pouco, até porque eu não tô querendo ficar muito gordinho, não. Rapaz, ele travou o pote, levou pra dentro de casa e não voltou mais, não. Então ele falou, no passado eu era assim. Não era, não. Até hoje ele é assim e... Ninguém. Olha lá, ó, interagindo de novo. Tá certo, eu vou te contar. Essa fase passou, vai. Não passou, não. Agora, doutora... Comeu o salgadinho todinho. Quando a menina chegou, cadê o salgadinho? Não, já foi. Foi verdade. Quando chegou pra comer o salgadinho, a gente comeu o salgadinho todo. Olha quem tá conosco aí mandando bom dia, ó. Diego Japona. Dieguito. Dieguito tá arrasando aos sábados, Dieguito, 10 horas. Já até arrumou um apelido pro rapazinho, ó. Dieguito. Não é apelido... Dieguito. Não pode ser Diego, Diegão. Tem que ser Dieguito. Apelido carinhoso... Isso é sugestivo pra caramba, você sabe, é mais difícil de esquecer. Não, você sabe que isso é sugestivo. Vai, Diego, ó. Dieguito. É bullying. Diegão, Diegão. É apelido carinhoso. Ui, Diegão. O Vando Mota mandando bom dia, Germando Santos, Wagner, todos da bancada. Vando, gente boa. Dona Creuza também está aqui suplicando, clamando por socorro dos permissionários do transporte estão lá na frente da prefeitura. Público, né? Estão lá na frente da prefeitura. Transporte público não, transporte alternativo, né? Público. Isabel Correia, ótima reportagem, ótimo programa aí. Agora, doutora Caterine, pegando um pouco
da sua fala anterior, em contrapartida, quando a criança ou o jovem, o filho chega em casa e os pais identificam que o filho não está bem, não está legal, né? A gente nota e pergunta ao filho: filho, o que aconteceu? Você está bem? Ou, aliás, você não está bem? Ou aconteceu algum problema? E o filho, ele insiste: tá tudo bem. Ainda solta aquele sorriso: tá tudo bem, papai, tá tudo bem, mano. É o medo do pai e a mãe no colégio, eu acho, não? Você não tá bem. Aí insiste, mas o filho não se abre. O filho, ele acaba convencendo a gente de que está bem. E quando vai perceber, muitas das vezes o pior já aconteceu. Eu pergunto, como lidar com essa situação na sua experiência de psicólogo, depois que o Wagner fazer o adendo? As crianças também, eu me lembro da minha época, eu acho que não mudou. Tem uma vergonha doida de o pai ou a mãe ir na escola, hein? Na minha época, se alguém visse a minha mãe lá, rapaz, era uma zoeira. Não, vou mais além ainda. Que não tinha, mas tinha, rapaz. É verdade. Vou mais além ainda. Os filhos de hoje, eu não sei se eu tô ficando velho, né? Mas os filhos de hoje, doutora, têm vergonha de falar com os pais. Sim. Tem vergonha, sabe? Careta. Papai, mamãe é muito careta. Nós estamos vivendo um tempo moderno, aquela coisa. Tem filho que pede até para os próprios pais deixarem numa esquina antes da escola, para que os coleguinhas não vejam aquele cuidado de você tá levando o próprio filho para a escola como o bebezinho lá, dependente, né? Tá criança ainda, fica dependendo de papai e mamãe. Então, eu tô passando isso, doutor. A minha neta lá, quando eu vou apanhar ela na escola, fala assim: vovô, fica lá na esquina. Aí eu dou um abraço, dou um beijo, né? Vovô, não pode fazer isso, vovô. Vamos fazer dentro do carro. Quantos anos? Né? 12 anos. 12 anos? Pai, então, o meu mais precoce ainda. Aí é o bullying mesmo, né? Os coleguinhas acabam, né? Quer dizer, existe algum tipo de brincadeira que ela já sentiu, então ela já coloca, né? Isso separa, né? A escola dos pais, dos avós, quer dizer, dos parentes mais próximos que vão ter o aconchego de um beijo, de um abraço. Ela não quer deixar isso transparecer para os outros colegas. Cada vez como se ela tivesse sendo mais frios, né? Mais frios. E mais novo, né? Porque o meu tem 5 anos. 5 anos. Papai, não entra não. É verdade. O Theo já tá assim, velho? Teve um rapazinho, o Gustavo, né? O Gustavo começou com essa vibe, eu olhei assim, eu falei, mãe, Wagner, ele não quer que eu entre mais. Ele tá crescendo, normal. Mas o meu ainda entra junto comigo. Daí passou um dia, todos na sala não queriam mais que os pais entrassem. Porque um fez, e aí não, esse aí já é o pioneiro na parada, né? Ele é o cara, aí não vou ficar pra trás. E aí começou uma tendência de que todos os aluninhos ali não queriam mais que os pais fossem até a porta da sala entregar a criança. Aí eu falei, então tá bom, abre a porta aí e mete o pé, moleque. Canta pra subir. Mas, Germano, eu queria fazer uma pergunta à doutora Caterine, que eu acho muito importante, que a doença do século se chama depressão. Né? Sim. E a gente tem observado as crianças mais cedo, né? E aí eu tô falando de 9, 10, 11 anos de idade, crianças depressivas, sendo tratadas assim, precocemente. Isso nos preocupa muito, né? Como pais, como avós, né? A gente fica muito preocupado com isso. Eu tenho visto assim, um número muito grande de crianças procurando psicólogos, procurando tratamento, porque tem afetado. O que a senhora fala para a gente, para todo mundo, para nós que estamos aqui, aprender um pouquinho, né? Sobre a questão da depressão. Né? A depressão, eu sei que é uma doença grave, é uma doença que traz sérias consequências, né, ao ser humano. Ela tinha um índice muito elevado do adolescente para cima, mas agora a gente está entendendo que as próprias crianças também estão ficando doentes, também estão tratando a depressão. Eu gostaria que a senhora assim, colocasse para a gente um pouco mais minuciosamente, que a gente possa entender melhor por que a depressão está chegando tão cedo, né, nos nossos lares com as nossas crianças.
principalmente atualmente, como vou aproveitar essa questão, né, que a gente está discutindo aqui, os lares estão mais frios. A tecnologia, ela ajuda, mas a tecnologia também atrapalha. Então, você vê, hoje, você chega em casa, você quer descansar, então você descansa no celular. Você não descansa na atenção, você não descansa em estar olhando para quem está do seu lado. Então, esse relacionamento pessoal entre as pessoas estão ficando escasso, né? Hoje a gente vê que é muito mais... A gente corre para dar conta dos nossos serviços, dos nossos afazeres do dia a dia, e mal a gente olha para a cara das pessoas na rua. Porque fulano, se eu encarar, fulano já vai vir me agredir. Então, a gente, nos nossos lares, nós estamos se tornando desconhecidos. Eu tenho uma filha, eu tenho um filho, eu tenho um esposo, mas e aí? O que eu estou fazendo com esses tipos de relacionamento? Então, normalmente, as pessoas estão lá, estão numa social, estão numa mesa entre amigos, mas está todo mundo conversando pelo celular. O pai e a mãe, normalmente a criança tem outro andar na casa, a criança está em cima, ou até o próprio adolescente que já tem uma influência mesmo de se isolar mais, de saber que está sempre com uma ideia que está sempre certo, já tem essas questões, porque está crescendo. Então, a própria mãe e o próprio pai para de fazer essa interação, porque ele não conversa, ele não quer falar as coisas, sempre fala no diminutivo, ou, né, muito singular a comunicação dentro de casa. Então, o pai e a mãe criam esse critério relacional de que a criança está lá no quarto, eu vou chamar para almoçar, eu já chamo no WhatsApp. Vem almoçar, o almoço está pronto. Então, as relações estão ficando muito frias, muito distantes. As pessoas estão dentro de casa, mas você não conhece quem são. Então, essa frieza, por estar crescendo tanto, você não sabe o que está acontecendo de verdade na vida daquela pessoa. Então, o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Normalmente, com a questão que você me perguntou, como é que os pais vão saber que aquela criança está passando pelo bullying? Não é só a alteração comportamental que você pode fazer. Se seu filho, ele já dá indícios em tudo, ele para de comer, ele não quer mais fazer as coisas normalmente que ele fazia. Vai para uma música, vai para uma natação, ele já não quer interagir. Então, se o pai e a mãe ele está atento naquela criação, naquele filho, ele vai ver que tem alguma coisa errada. Então, se o filho não fala, por quê? Normalmente, quem faz o bullying, ele se sente intimado pela pessoa. Então, ele vê aquela pessoa como superior a ele. Então, ele vai ficar o quê? Recuso. Ele vai se sentir humilhado o tempo todo. Ele vai ficar com medo. Então, provavelmente, ele não vai falar isso nem para os próprios pais. Porque o pai ou a mãe vai lá e vai brigar, talvez com essa criança ou com esse adolescente que está fazendo isso. E aí ele é acusado de novo, ele é humilhado de novo. Se agora você falar com seus pais, eu vou fazer isso com você. Então ele pode ter também não só a agressão verbal, ele pode ter a física. Né? Os próprios coleguinhas, fulano falou isso para os pais dele. Então vamos dizer assim, com as próprias mãos fazer justiça. E junta um grupo de pessoas com esse agressor para fazer a própria justiça. Então, não só esses pais, como eu estou falando, a importância da escola em estar vendo o que está passando nessas salas de aula, o que está... Os próprios professores podem ajudar nisso, né? Claro. Podem estar atentos. Por que o coleguinha antes perguntava? Hoje, você tirar uma dúvida na escola já é uma questão de riso, de ridicularizar a pessoa. Que pergunta besta. Você fica perguntando toda hora. Então, a pessoa, ela se sente intimada mesmo, ela para de perguntar. Ela tem aquela dúvida, ela não pergunta. Então, hoje também com os professores correndo para dar conta do próprio serviço, às vezes aquele aluno, para não ser
chamado a atenção, vamos dizer assim, ele nem para conversar com a professora. Professora, eu tive tal dúvida naquela matéria que você estava falando aquele dia. Não tem essa oportunidade. Então, aquilo vai passando e pode também estar futuramente tendo dificuldade de aprendizado aquela criança. Não necessariamente ela tem que ter um diagnóstico, né? Então, a gente tem que tomar realmente cuidado com isso. Perfeito. Então, essas alterações, ou essa alteração social, está causando e pode causar um dano muito maior às nossas gerações futuras, né? Porque a senhora citou o exemplo, né? E eu tenho um exemplo dentro de casa, não sei se ela está ouvindo, mas se estiver ouvindo... a gente está citando só para fazer uma analogia. A minha esposa, ela está do meu lado, ela tem a oportunidade de falar, de conversar, né? Isso também parte da gente, né? Como marido, mas ela prefere deixar uma mensagem no celular, no WhatsApp e sair. Deve deixar a mensagem ali, depois liga e responde. Que ela te conhece bem, sabe que você vai esquecer. Não, eu não sei. Mas eu sei que há uma alteração social preocupante. E que quem também está sendo mais afetado são os nossos filhos. São os jovens. Falar de tudo isso, Germando, sem considerar a nova estrutura familiar também é um erro. Porque a gente entende os fatores, né, que levam a criança, o adolescente a ficar reclusa, essas alterações, a gente sabe os motivos. Porém, a gente não sabe, ou melhor, a gente requer um estudo mais aprofundado, ou melhor, você pode até dizer que a nova estrutura familiar é o principal fator que leva a esses acontecimentos. Por quê? Antigamente você tinha, e aí eu não sou machista não, gente, antigamente era assim. Você tinha a estrutura familiar da seguinte forma: o pai trabalhando, a mãe em casa cuidando da casa e cuidando da educação dos filhos, certo? Isso era a estrutura antiga, não tem como, é incontestável. As mães que eram pais e mães eram exceções, não eram regras, né? Não era regra. Elas eram as exceções. A mãe do Germano, vou falar a minha também, que meu pai, eu vou contar aqui, eu acho que tem 11 filhos, eu acho. Então, isso é por aí. Então, você vê que essas eram as exceções. As mães que eram pais e mães ao mesmo tempo. Não era uma coisa tão comum. Hoje em dia, é o contrário. É difícil você encontrar a mãe hoje dentro de casa. Não por ser pai e mãe ou por qualquer outra coisa, mas por quê? As coisas hoje estão tão difíceis, a busca por uma melhoria de vida é tão grande, e aí entra o poder público na contramão. Por quê? Se eu trabalho muito, é porque eu tenho que pagar a mensalidade da escola do meu filho. Se eu trabalho muito, é porque eu tenho que pagar o plano de saúde. Se eu trabalho muito, é porque eu, às vezes, tenho plano, mas do médico que eu quero não está ali, eu tenho que pagar a consulta do médico. Entendeu? Então, essa é a nova estrutura. E, às vezes, esse trabalhar muito nos faz negligenciar os nossos filhos e não prestar atenção no que está acontecendo no dia a dia dessas crianças. Certo? É difícil você conciliar. E aí você pega, às vezes o pai está trabalhando, às vezes não, é sempre. Porque a coisa mais comum que tem hoje é pai e mãe trabalhando. Aí nada tem a ver com empoderamento feminino, tem nada a ver não, gente, antes que alguém entre e falar bobagem. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a ausência das figuras. O filho então ficou órfão. O filho ficou órfão. Exato, bem colocado. Gostei do termo. É um termo apropriado. Eu não sei se a doutora concorda com isso, né? Ela pode discordar a todo momento. Ela está aqui do lado aqui. Bom, ela tem sua parte. Entendeu? E até mesmo porque eu não estou dizendo que esse é o... Estou falando que é um fator que se deve ser levado em consideração nessas estatísticas. Deixar isso de lado, para mim, seria um erro. Essa família moderna, então, doutor, eu acho que ela tem que ter uma readaptação. Sim, né? É uma realidade hoje, sim. Nós temos que correr atrás, nós temos que dar conta das próprias contas, né? Hoje a gente tem mais desejo do que necessidade. Sim, eu desejo, né?
eu desejo aquilo ali, você vê já te causa o próprio desejo, né? Às vezes você não necessita, eu não necessito daquele sapato, eu não necessito daquela roupa, daquela bolsa, mas eu quero. Então, como a gente está falando aqui, eu fugi um pouquinho do tema, mas quando eu tenho que ir para o meu serviço, tá? Mas e depois do meu serviço? Foi o que eu estava falando aqui. Depois do meu serviço, eu quero descansar. Então, eu não dou essa atenção necessária aos meus filhos que estão dentro de casa. Eu não tenho esse tempo nem de meia hora para dar uma atenção a uma criança, para brincar com ela. Aonde que está o meu papel de pai e mãe? Aí entra a situação atual dos empregados, que tem que ser levado em consideração. Daí a minha afirmativa que no futuro só a senhora vai trabalhar. As condições de trabalho no qual esses pais estão expostos no cotidiano. São dois fatores, a gente não pode deixar de considerar a estrutura moderna, beleza, e como esse pai ou essa mãe está tendo nas condições, o que está acontecendo no trabalho desses pais. Porque vamos supor que seja um enfermeiro aí de Campos aí. Mas, Wagner... Não, calma aí. Deixa eu terminar para você entender. Vamos supor que eu trabalho, minha esposa trabalha lá, enfermeira lá na Santa Casa. Trabalha mesmo. Trabalha mais lá, que você. sei disso. Trabalha lá na Santa Casa. Trabalha. Vamos botar aqui, trabalha lá na Santa Casa. Não trabalha, mas vamos hipoteticamente. E aí... 4 meses sem receber. Minha mãe tá me ligando aqui, deixa eu recusar aqui, ó. Aí 4 meses sem receber. Um exemplo, ou sem garantias de que vai receber, que vai ter 13º, sem essas garantias. Você chega no posto de trabalho, as condições são ridículas. Isso aí eu estagiei na Santa Casa e eu lembro que eu até falava, gente, infelizmente eu sou um pouco frio. O cara que tá aqui, eu estagiei na UTI, o cara que tá aqui não tá aqui a passeio, ele tá em situação ruim. Então é bem provável que o pior aconteça também. Pode ser que ele saia, como pode ser que não. Então, eu era um pouquinho frio. A psicologia me ajudou, sabe, doutor? Então, você tem essa questão. Aí você chega lá, você só vê tristeza, você não vê nada de bom ali. Verdade. Combinando com isso, questões salariais, questões de insalubridade, tudo aquilo. Doutora, você vai chegar em casa com que ânimo? Olha, eu digo que você chega em casa desanimado até de viver. Tem muita gente que cresce na crise. Então, se você se conformar também com aquela situação que você está, já aconteceu uma vez, já aconteceu a segunda vez, está acontecendo a terceira vez. E aí, você está vulnerável no seu trabalho. Você vai se conformar, tá só naquele lugar? Né? Tá fazendo... hoje em dia, as pessoas, eu tenho visto, muito saindo da sua própria questão de trabalho. Como você citou, eu sou enfermeiro. Tem gente que está com um carrinho de cachorro-quente vendendo, para ter esse suporte. É claro que a gente está falando também de questão de tempo. É claro que diminui esse tempo, né? Hoje a gente está vendo índice demais de taxista, de Uber, crescendo em Campos. Não, taxista é o mesmo número. Você está vendo o número de Uber também. Carros particulares. De carro por aplicativo, que também, na minha opinião, é uma outra falha da sociedade. Entendeu? Ambulantes também. Porque as pessoas não estão tendo também oportunidade. Sim. Você acaba uma faculdade e você não tem oportunidade no mercado de trabalho. Porque a pessoa não tem experiência. Sim. Né? Então não se dá, a gente está num país que a gente tem que sobreviver. Infelizmente, a gente está sobrevivendo. Então, tudo isso, é o que eu quero dizer. Isso acaba... Essas condições Sim. fazem com que você, às vezes, negligencie outros setores. Se você não negligencia por estar cansado, você negligencia porque você está desesperançoso. Você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Você não consegue, isso é verdade. Eu vejo todo dia, as pessoas falam, eu sou muito bem-humorado, entendeu? Mas não é por conta disso que às vezes eu tô brincando aqui. O Nilton Ricardo tá concordando com isso, tá corroborando com isso. Não, eu sou bem-humorado, mas não é por causa disso que eu não estou vendo tudo que está acontecendo. Mas isso é porque você é gordinho ou é de genética mesmo? O bom humor ou o gordinho? O bom humor, olha. Perguntar os dois. Você é bem-humorado porque você é gordinho ou é genética? Mas dizem que você já viu um gordinho triste? Já. Que gordinho que você já viu triste? Aqui. Quem?
Aqui do meu lado. É ruim. Você já foi no churrasco na casa do... Germano foi, quase comeu a carne, então não largou pra ninguém. Aqui, então, Wagner, pra gente concluir e ir pro doutor Morales, tudo isso que a doutora está colocando, né, acaba sendo um fator agravante, né, para essa situação e chegando até ao bullying. Sim. Né? E outra coisa também, doutor, é que as crianças, os nossos jovens, nossos filhos, acabam nos lembrando de que essa alteração é notória. Sim. Ela é notória. Seu velho, seu careta, né? Sai daqui com esse negócio de abraço, de beijo. Para com isso, aquela coisa tal. Ou seja, isso é coisa do passado. Você tem que acordar pra vida, você tem careta, que modernizar. Né? Careta. Você tem que entender que você está nos tempos modernos, né? E isso é prejudicial, só pra gente fechar? Ou a senhora vê como uma mudança necessária? Né? Não, prejudicial. Como eu havia falado, vai né? Dizer o contrário, mas por exemplo, eu nem entendi a pergunta dele. O Carlos estava falando sobre a neta dele, né? Vovô, me deixa na esquina, para com esse negócio de abraço. Então, a própria pessoa, mesmo com a experiência que tiver de vida, ela para de fazer aquilo. E a criança, ele normalmente se espelha no adulto. Né? Eu vou fazer de acordo com a realidade da minha família. Se meu pai e minha mãe é muito seco, eu também vou me tornar muito seca normalmente, tá? Isso não é uma regra, toda regra tem exceção, né? Então, você fica escasso desse carinho, dessa atenção. Muitas vezes você quer falar alguma coisa e você não tem a oportunidade de falar. Tá todo mundo comendo, mas tá todo mundo quieto. Então, claro que é prejudicial. Você vai na onda, né? A criança não tem aquela maturidade ainda, aquela visão que o abraço, o beijo é importante para aumentar essa forma afetiva, né? Essa relação afetiva com a sua família. Então, ela vai muito na onda de grupos. Tá errado, vão me zombar, vão falar de mim, vão falar que eu sou bobo, que o beijo é desnecessário. Então, a gente acaba criando uma ideia que aquilo ali é inadequado. E a relação em questão de emoções fica escassa, não tem jeito. E também, eu não sei se a senhora concorda, mas essa alteração por parte dos jovens, que seria tão necessária, como a senhora colocou, né, para o bem afetivo, né, a relação entre os pais, né, os adultos, acaba criando uma lacuna dentro do jovem, da própria pessoa. Sim. E que mais cedo ou mais tarde ela vai precisar preencher de alguma forma ou com alguma outra coisa. Ou às vezes não. Às vezes começa a passar isso pro próprio filho, futuramente. Ela fica vazia daquilo. O que a gente fala assim, existe pessoas que demonstram o sentimento como dar dinheiro, né? Eu dou atenção, eu dou dinheiro, dou uma merenda. Eu faço coisas básicas. Isso, para mim, é dar atenção. Entendi. Né? Aquela pessoa introvertida. Substituir. Faz essa substituição. Sim. Né? Deixa eu só frisar uma coisa. A gente tem que tomar cuidado. Não tem aquele Hassum? Ele fez a bariátrica. Quem? O Hassum. Leandro Hassum. Ele fez a bariátrica. Então, ele sofreu bullying também nas próprias redes sociais dele, que as pessoas falavam que a alegria, a graça estava na gordura dele. Né? Ele era mais engraçado quando era gordinho. E agora ficou magro. Ficou sem graça. Eu não vejo mais muita graça dele mesmo, não. Bom, ele foi dizendo ele numa entrevista, gordo, né? Não. Nada? Tá lá malhando, fazendo as coisas, fazendo restrições alimentares dele. No final seria ruim, mas não foi não. Ele só foi excluindo os comentários, né? Comentário que ele não precisava, ele foi excluindo. Mas isso acaba, como ele mesmo relatou, acaba influenciando sim no psicológico, né? A pessoa vê aquilo ali, eu tinha graça na minha gordura, né? Então, quem sou eu como pessoa, né?
É verdade. Não, mas agora... eu acho que nem deveria levar isso. Eu falei isso com ele lá no Trianon. Eu acho que ele não deveria levar isso muito por esse lado, não. O gordinho, tem estudo que comprova isso. Você pegar lá no Canadá, foi feito um estudo onde relata que os gordinhos são mais bem-humorados. Verdade. Agora, não sei se isso se dá... Vou acabar ficando gordo também. Não, você não. Você não é bem-vindo no time. O que eu vou dizer disso? Não é? Não, mas não é que... Vamos entrar aqui, ó. Não dá um gordinho dando atenção ao outro gordinho. Tem pessoas que levam bullying pro lado bom, né? Sim. Mas eu não sei se isso acaba sendo um refúgio, que é uma possibilidade que deve também ser levado. Tipo assim, eu já sou gordinho mesmo, vai adiantar nada eu ficar brigando com vamos ser engraçados. Vamos fazer a alegria de alguém. É possível. Olha, tem aqui, ó. Perdão, doutor. Tem aqui, ó, o Newton Ricardo. Olá, meus amigos, camaradas, bom dia, o programa está bem humorado, parabéns. Quando o gordinho não tá aqui, o programa é sério, o bicho pega, né? Olha a falta que ele faz. Ó. A Deis Aquino tá dizendo, bom dia, pessoas da melhor qualidade, bom dia em especial ao Carlos Morales, que Deus abençoe vocês. Aproveitando aí a deixa, seu Carlos, voltando aqui, nesses minutos finais com relação à saúde pública, que bullying também acredito que seja também questão de saúde pública. Está, né? Dentro do contexto. Está, né? Dentro do contexto. Quais são os hospitais filantrópicos de Campos, para que as pessoas entendam? Olha bem, Germano, é bom que a gente deixe bem claro, os hospitais filantrópicos em Campos são entidades privadas filantrópicas. O que é filantropia, né? A filantropia é uma certificação que o governo dá para que essas entidades fiquem isentas de alguns impostos, como Previdência Social, Patronal, né? E outros. E isso acontece com a Santa Casa, Beneficência, Plantadores e o Hospital Alfrovim. E nós temos também o Abrigo João Viana. Muitas das vezes a gente esquece do Hospital Abrigo João Viana, né? O Abrigo João Viana faz um trabalho único em Campos, porque tinha o Henrique Roxo, fechou, acabou. E hoje só tem o Abrigo João Viana. O Abrigo João Viana está passando por dificuldades seríssimas. Talvez seja a pior entidade filantrópica de Campos em situação financeira. As pessoas estão passando dificuldades lá dentro. A população tem levado lá gêneros alimentícios, tem feito campanhas para ajudar e a situação é gravíssima. Mas os 4 hospitais filantrópicos, eu queria deixar bem claro isso, Germano. Eu sou presidente do sindicato dos trabalhadores. Então, não sou de sindicato dos hospitais. Existe o sindicato dos hospitais, que é o patronal, né? Que não somos nós. Então, muitas das vezes, as pessoas me perguntam por que você fez a manifestação na frente do hospital? Porque quem deve para esse trabalhador é o hospital. Eu costumo sempre perguntar na minha assembleia, aonde você tem a carteira assinada? É na prefeitura? Não, é no hospital. Então tem que cobrar do hospital. Agora, vamos, nesse trocadilho, mostrar um outro lado, né? Que eu também sou, além de presidente do sindicato, eu sou um munícipe, que tem que ser atingido pelo governo. Isso é lei. Né? Nós temos um Conselho Municipal de Saúde, nós temos um Fundo Municipal de Saúde que recebe fundo a fundo, que é a verba federal que vem para o governo municipal e tem que ser repassada para os hospitais. Essa está em dia. Né? Você produz, você recebe e aí o SUS paga e aí vem via prefeitura, vem fundo a fundo, fundo federal para fundo municipal para os hospitais. Essa está em dia. Né? Sustenta os hospitais? Não. Por que não? Porque essa tabela está defasada há mais de 15 anos. Então, a prefeitura, na época do prefeito lá atrás, que você conheceu bem, doutor Arnaldo Viana, ele viu essa situação como médico, viu essa situação como prefeito de Campos e fez uma chamada contratualização. O que é a contratualização? É um contrato com esses hospitais para complementar aquilo que o SUS não fez. Que era o quê? Fazer a complementação dessa tabela, que ela paga os hospitais, que está defasada há 15 anos. Então, hoje, praticamente, ela é complementada com quase 100% pela prefeitura para que essa tabela fique um pouco atualizada e que os hospitais subsistam. O que acontece, por outro lado, é que dentro dessas entidades hospitalares, isso também tem que ser uma discussão ampla, se ela está bem gerida. Se ela está bem gerida. Uma coisa que me chama muita atenção é que essas entidades, a eleição é feita por definidores, por um grupo de definidores que passa de pai para filho. Outras são feitas por sócios,
Outros são feitas por exemplo, os plantadores de cana, por cooperados. São pessoas que têm plantações de cana e aí são cooperados do hospital, eles que votam. Eu sou contra tudo isso. Porque quando você recebe uma verba federal, estadual e municipal, ela se torna uma entidade pública. Ela se torna uma entidade pública. Em primeiro lugar, ela tem que ter um portal de transparência, para que a sociedade saiba o que está entrando, o que está saindo e como está saindo. Porque ela também se enquadra numa instituição sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Então ela tem que ter essa transparência. Tem que ter essa transparência. E além de a transparência, é bom que se diga, Germando, essa votação é feita por um grupo de pessoas, né? Por que não? Por que não? A sociedade está entrando também para votar nessas pessoas lá, participando. Por que não os trabalhadores? Né? Nós vimos aí nas escolas municipais a mudança que houve quando os pais dos alunos começaram a votar para o diretor e não ser indicado por fulano, por cicrano, por beltrano. É uma pessoa da comunidade, uma pessoa que faz parte da comunidade. Quando eu trago isso para dentro dos hospitais, eu trago também um contexto muito grande, que a maior parte dos hospitais, elas são geridas por médicos. E na minha ótica, o médico, ele se formou em medicina para cuidar do ser humano e não para gerir um hospital. Para gerir um hospital tem que ser um administrador formado na área de saúde. Ele, como bom médico, não quer dizer que ele é um bom ou será um bom administrador. É verdade. Ele pode, até como médico, evidentemente, cursar lá uma administração específica na área de saúde e ser o gestor. Nada contra. Agora, ele tem que ter essa qualificação para gerir um hospital. Então, uma grande discussão hoje, ampla, eu tive uma reunião semana passada na Câmara de Vereadores e a grande discussão foi essa, né? Por que também não vamos abrir os hospitais para serem averiguados aonde está indo esse dinheiro, né? Porque esse atraso de pagamento com os funcionários é constante. Nós botamos em maio, só para você ter uma ideia, Germando, devia 2 salários e 2 13º. Quer dizer, 4 salários aos funcionários. Em maio, a Beneficência Portuguesa. Nós entramos, como sindicato, com uma ação contra a Beneficência Portuguesa, né? Essa ação, a Beneficência, nos autos da ação, ela comprovou o seguinte: eu não tenho como pagar, mas eu tenho um crédito com a prefeitura, do tempo da prefeita Rosinha, de 9 milhões, que não foi pago para o hospital. E ela comprovou esse crédito no processo. O processo era nosso. Então, o que o sindicato fez? Foi em cima do polo passivo da ação, que passou a ser a Prefeitura Municipal de Campos. Naquela oportunidade, nós conseguimos bloquear 6 milhões e 900 mil da Prefeitura, né? Esses 6 milhões e 900 mil, nós pedimos ao juiz que liberasse diretamente para a conta de todos os trabalhadores na Caixa Econômica, sem passar pela Beneficência, sem passar pelo sindicato. E foi liberado cerca de 4 milhões e 200, 4 milhões e 300. E pagou os 4 meses de salário daqueles trabalhadores. Pagou. Todos eles receberam. No outro mês, a Beneficência estava pagando 50% do salário novamente, né? 50%, eu quero dizer para você, Germando, que paga até hoje, vários hospitais têm feito isso, você não paga 50% da sua conta de luz. Você não paga 50% da sua conta d'água. Paga nada. Você não paga 50% do aluguel. Você não come 50%. Então, é uma coisa que tem que ser revista. E essas medidas ainda estão sendo necessárias nos dias de hoje? Sim, claro. Nós temos... E quanto tempo esses hospitais estão sem repasses para o servidor receber? Então, os hospitais alegam hoje que já vai completar 4 meses sem o repasse da Prefeitura. 4 meses sem 4 meses sem o repasse da Prefeitura. E quanto tempo de atraso de salário? Nós temos aí em vários hospitais o 13º de 2018 sem ser pago a todos os funcionários, né? Que não foi pago, né? Venceu. Então qual é a expectativa para agora? 2019? Não, isso. Novembro agora de 2019, por lei, pela CLT, você já tem que pagar a primeira parcela. Exato. Né? E até no máximo dia 20 de dezembro, as duas. Isso. Aí você imagina, se você não pagou o de 2018, como que você vai pagar o de 2019? Será que tem expectativa, Wagner? Diante da situação? Eu estou muito atento aqui nas palavras do Carlinhos, também. Porque abre uma nova discussão. A questão de auditoria nas contas dessas unidades. Porque a gente sabe que, além do repasse do SUS, além do repasse do município, ainda existe, e aí é uma coisa que deve ser chamada a atenção,
ainda existe as consultas, chamadas consultas sociais, que movimentam a quantia também relevante dentro dessas unidades. E eu posso falar isso com categoria porque quando eu procuro médico, uma coisa assim, às vezes eu quero um nome específico, eu procuro, por exemplo, você vai no Álvaro Alvim, você chega lá, você paga R$100 e poucos para fazer uma consulta. E aí, às vezes, você não consegue aquele médico naquela hora ali, porque já está lotado. Então, tudo isso você tem que estar vendo. Beneficência, por exemplo, criou aquele prédio novo ali, a maioria dos atendimentos ali, ela é social. A maioria ali é particular. Então, calma aí. Eu tenho repasse federal, eu tenho uma ala que só faz pagando e tenho um repasse. Então, quer dizer, eu tenho 3 fontes de recurso. Tem 3 fontes de entrada. Uma está em falta. Mas e as outras? O que está sendo feito? Será que tem a mesma necessidade de passar por tudo isso com apenas essa falta aqui? Ela é a maioria desse repasse ou ela é só um complemento? Porque o objetivo na época do Dr. Arnaldo, eu me lembro bem, era de complemento e não fazer desse repasse a verba principal. Então, o que o Carlinhos está falando abre esse debate e nos faz cobrar até um pouco mais dos vereadores de uma CPI da saúde, da rede contratualizada. Para entrar, de fato, no entendimento. Para entrar no entendimento, que não pode do jeito que está. Ele falou bem, eu me recordo dos plantadores de cana, e à época o Frederico era presidente da Coagro ali em Goitacazes, e nós fizemos um trabalho para eleger ele como o presidente ali dos plantadores de cana. Não sei se é presidente que dá o nome, mas ainda continua. E continua lá, porque eu vi ele dando uma entrevista, inclusive esse fato que eu tirei, que o prefeito não deu uma solução para a rede contratualizada, eu ouvi da boca do próprio Frederico, a qual tive a oportunidade de conhecer quando houve um pedido de que desse um apoio a ele para a eleição lá no... Não, ele é o presidente não só dos plantadores hoje, e é o presidente também do sindicato patronal. Ele é forte mesmo, hein? Presidente do sindicato patronal, cara. Dos hospitais. É mesmo? Eu posso falar com propriedade, que eu atuei ali nessa questão, cara. Então a gente abre o diálogo, o debate sobre esse assunto e requer um pouquinho de atenção do nosso legislador. Agora me preocupa muito, Germando, quando o próprio município fala que a partir do momento que ele recebesse a participação especial dos ROIs, né, ele estaria já conversando com os hospitais para efetuar esse pagamento. E nós tivemos, na sexta-feira, a informação que entraria para os cofres municipais em torno de mais de 30 milhões e entrou em torno de 16 e pouco, quase 17 milhões. Isso nos assusta, né? Nos assusta muito porque... como que vai repassar agora para os hospitais com esse pouco dinheiro que entrou nos cofres municipais? Quer dizer, pouco dinheiro em comparação com o que entrava mensalmente, né? Que entrava mais de 30 milhões. Então, isso nos preocupa quanto à saúde agora. Evidentemente, que você citou e bem colocou, todos os hospitais entraram com ação, né? Então, nós tivemos ali... Não, todos os 4 entraram. Menos um. Tem um aí que você está deixando de lado aí. O Beda também é referência em alguns segmentos e recebe recurso da prefeitura também. Esse aí não se manifestou, não. É filantrópico? Não é filantrópico, ele é contratualizado também. Aí não é filantrópico, né? Não, mas aí, como ele não é filantrópico, né? E ele recebe direcionado a verba via Conselho Municipal de Saúde, entendeu? É contratualizado, né? Contratualizado. Então, assim, como tem ele, tem outros laboratórios que recebem verba direto da prefeitura. Mas, assim, os filantrópicos são esses 4. Todos os 4 entraram. E aí, as 4 ações dos 4 hospitais, cada uma de uma forma, né? Os juízes já estão dando bloqueio. Deu 72 horas que já passou para fazer o bloqueio, já deve estar sendo feito essa semana, né? Tivemos também, como eu falei anteriormente, a doutora Nick visitando os hospitais e fazendo o arresto junto à Prefeitura Municipal de Campos, de verba para poder pagar também. Nós tivemos também o governo do Estado, o secretário de Saúde, que reuniu com todas as entidades filantrópicas na semana passada. E nessa conversa ficou um valor de 8 milhões a ser distribuído para os 4 hospitais, em torno de 2 milhões para cada hospital.
isso? Já está definido, essa verba deve entrar até o dia 14, né? Eles estiveram no Rio de Janeiro, essa reunião com o secretário de Saúde. Nós não participamos, mas acompanhamos o que aconteceu lá e até dia 14 deve entrar. Então, a nossa esperança é que até dia 14 seja sanado, pelo menos essa questão dos atrasos com os funcionários, que é 13º da Santa Casa de 2018, que não pagou os funcionários, o salário está em dia. Os plantadores de cana só conseguiu pagar 50% do mês passado, quer dizer, já tem um mês vencido, mais 50% do mês passado, e mais o 13º do ano passado, então um salário e meio mais o 13º, né? Temos também na Beneficência Portuguesa, só pagou 50% do salário do mês passado, também, só 50%, e mais... Quer dizer, até o 13º foi pago porque nós conseguimos uma ação na justiça, né? O Hospital Álvaro Alvim é o único que está em dia em tudo em Campos. Tanto que ele não foi convidado, nem houve manifestação e nem chamamos para a Assembleia porque está em dia com todos os funcionários do Álvaro Alvim. Mas isso teria uma explicação especial? Sim, o Álvaro Alvim, ele é hospital escola, né? Lá é uma fundação que abrange a Faculdade de Medicina de Campos. Então ele recebe uma verba federal chamada verba para hospital escola, que os outros hospitais não recebem. Então ele tem um diferencial financeiro. Aí, né? Dá para suprir... Acredito que sim, porque não tem ao longo do tempo não atrasa nem 13º Agora, nem salário. Que canseira vocês estão tendo, tudo à base do judiciário. É verdade. Para resolver no diálogo. Não consegue, Germando. Inclusive, está tendo apoio. Como está a sua visão? Como é a sua visão, a sua opinião com relação, para a gente concluir? Com relação ao legislativo, está tendo apoio? Pode esperar alguma coisa do legislativo, tanto remetendo a 3 anos atrás do governo e no tempo atual? Deu até sono agora. Olha, nós tivemos uma reunião semana passada e essa reunião foi muito proveitosa, né? Tivemos com o presidente da Câmara lá, com mais de 10 vereadores presentes, onde nós pudemos expor o que nós estamos expondo aqui, né? O caos instalado na saúde de Campos. Algumas pessoas têm dito que a saúde de Campos está no CTI, outras dizem que chegamos ao caos, né? Eu não sei nem o que dizer, para ser sincero a você. Eu acho que essas duas palavras não espelham a verdadeira situação da saúde de Campos. Resultado, né? Do legislativo. Ela está no respirador mesmo. Resultado do legislativo. Passamos todas as informações, né, para eles. Aparentemente se sensibilizaram, né? Perguntei a todos eles se eles tinham um plano de saúde, todos eles me responderam que tinham. Lógico. Então não são conhecedores profundos do que é a verdadeira saúde de Campos, lá no setor público, quando você vai na emergência, quando você precisa de uma consulta médica, lá pelo SUS, né? Quando você precisa de uma cirurgia pelo SUS. Eu também tenho plano de saúde, Germano, mas eu frequento os hospitais, eu sei o que é isso. Eu sei o que a pessoa carente, e aí eu posso dizer para você que 70% a 80% da nossa população depende do SUS. As pessoas que não têm condições de manter um plano de saúde. Um plano de saúde. Né? O plano de saúde já está péssimo. Só nós vamos discutir em outro programa a questão dos planos de saúde. Não quer dizer que a pessoa também que tem... Não tão bom, não. Não quer dizer que a pessoa que tem condições de manter um plano vai deixar de ter para passar a conhecer a realidade da nossa saúde pública, né? Sim, mas a gente vive isso, né? Eu trabalhei, a gente sabe disso, eu trabalhei em quase todos os hospitais de Campos, né? Eu sou tecnólogo em radiologia de formação, trabalhei em quase todos os hospitais. Então eu conheço muito a realidade, não só como profissional da área, mas como gestor também, como presidente do sindicato todos esses anos. Então, o que nós passamos ali na Câmara Municipal foi pedindo ajuda mesmo, né? Eu falei, olha, não está batendo na sua casa, mas bateu na porta do vizinho, né? E você está se negando a entender o que está se passando. Você está se negando a entender. Então, você precisa tomar todo o cuidado, porque se bateu na porta do vizinho, vai bater na sua porta, né? E aí, às vezes, é tarde. Faz quanto tempo que o senhor teve com o Legislativo? Tivemos na semana passada. Está recente, então, recente, né? Muito recente. A gente vai acompanhar, né, Vai? Vou acompanhar, mas a gente vai acompanhar e trazer o seu Carlos aqui outra vez. Eu espero que eles façam alguma coisa, porque em outros segmentos, eu posso dizer que na questão de ouvir, o Legislativo é bom, eles ouvem bem, é muito produtivo. Eu não queria falar isso, mas eu tô falando, em relação às ações efetivas, aí podemos dizer que
não podemos aguardar grandes novidades. Até porque ele se sente na obrigação de ouvir diante, né, da... Vou te dar um exemplo. Muitas vezes da inércia. Vou te dar um exemplo. Os agentes comunitários de saúde, o pessoal do... Você entrou em outro tema no final do... Não entrei em outro tema. Estou falando o que aconteceu com eles. Os agentes de saúde. Várias foram as reuniões com um monte de vereador atento, com o coração partido, ouvindo as necessidades deles. Não mudou nada na vida dos caras. Os CCZ, aqueles que passaram pelo processo seletivo, os últimos aí, os caras, você tinha que ver a carinha. Teve um que foi, nossa, tô quase votando nele na próxima. Não resolveu, não mudou nada na vida do cara. Então, de ouvidos, assim, eles são bons pra caramba. Audiências públicas, secretários vão lá, abre aquele livro, que tudo muito bonito, conta aquela história toda. Mas quando sai dali, tu continua a mesma coisa ali. Não tem resolução, né? Não tem resolução dos problemas. Mas Wagner falou uma coisa muito importante, eu acho que a gente pode deixar para um próximo programa, é a saúde preventiva, né? O gasto hoje é enorme por causa da internação. E aí, lá atrás a gente tinha saúde preventiva. Eu acho que a gente pode ampliar essa discussão, mostrando que a saúde preventiva é necessária, tá? Nós vamos diminuir o gasto, nós vamos atender o paciente lá na ponta, antes dele se internar, antes de se agravar essa doença, né? Então a própria saúde preventiva ela é muito importante. Perfeito. E eu tenho certeza que não só a sociedade, mas como também o poder público está atento a tudo que está sendo posto aqui, e a sua contribuição está sendo de grande importância para eles também, para o poder público, porque a experiência e os dados, né, o que o senhor está tornando a público e tornou a público hoje, é muito importante todos tomarem conhecimento, muito importante mesmo, e o senhor vai voltar aqui ao programa. Wagner, suas considerações finais, por favor. Agradecer mais uma vez. E aproveitando aí que o doutor Paulo, né? Só para você falar então, aproveitando o doutor Paulo, então tá, fala aí então. Por favor. Agradecer a oportunidade mais uma vez, né? Sucupira também acordou agora. Eu tô falando com você, Sucupira é terrível. Ele fica prestando atenção no que tá acontecendo no Sucupira e esquece da gente aqui. Farnisa Cuca mandou um beijo pra você aí. Pra JC, né? JC, Ah, tá. Agradecer mais uma vez a oportunidade, né? O pessoal falando, tem tempo que eu não venho aqui, mas porque, de fato, trabalhando bastante aí, graças a Deus. É um privilégio poder falar que estou trabalhando, porque não é a realidade de muitos, né? Hoje a gente poder dizer, não, trabalhando, bacana isso. E para quem está sentindo a falta do Dr. Paulo, quem viu aí, quem está nos ouvindo e não está podendo ler os comentários, né? O Germano anunciou que ele passou por um processo cirúrgico, com risco de morte, né, Germano? Aqui é doideira. Ele está se recuperando bem. Eu prefiro falar risco de vida, né? Que é menos agressivo. Não, eu sei que é o contrário, risco de morte mesmo. Mas geralmente fala risco de vida. Né? Mas não tem como você ter risco de vida, você vai ver mais do que... É por isso que eu tô te falando, porque o risco de morte é algo desagradável. Mas aí você fala as coisas, eu fico na minha cabeça tentando imaginar o que você quis dizer. Eu quis dizer o contrário mesmo, risco de vida. Entendeu? Eu fico, nossa, tem como você ter risco de vida? Tem. Como é que significa isso? Ele teve risco de vida. Ele quase morreu, mas viveu, entendeu? Então, risco de vida. Tá bom, Germano, vocês... Agora ficou sem argumento, risco de vida. Não fiquei não, porque é engraçado mesmo. Então, para quem aguarda a notícia aí... Eu não sou gordinho não, mas... ele se recupera bem do processo e no início de dezembro vai estar compondo aqui mais uma vez conosco a bancada, abrilhantando ainda mais os debates. Muito obrigado. Eu não terminei de falar? Não? Não. Quero desejar a todos uma boa semana. Agradecer mais uma vez a presença do nosso amigo Carlinho Morales. E fico olhando pra cara dele, você vai me interromper. Carlinho Morales, que veio aqui, eu acredito que esclareceu bastante alguns pontos e pode ter certeza, abriu um novo debate aí. E a doutora Caterine, nossa companheira de bancada aqui, como sempre, dando altas explicações aqui, né? Abrilhantando. Tá, Germano. Dando altas explicações, doutora. Vamos falar no linguajar jovem, porque ele tem 52 anos, né? Se esperar algo novo dele é complicado. Então ela sempre com conhecimento, né, do que fala, e
a importância disso, Carlinhos, porque a gente fala de saúde pública e a importância de você ter um ambiente, né, que trate desses temas é importante, já que nem todo mundo tem acesso à saúde pública. Sim. Então, eu acredito que a gente esteja fazendo um trabalho muito bacana e com pessoas bem capacitadas para tal ação. E agora aí, ó, com o Carlinho hoje aqui na bancada, tão feliz da vida. Só alegria. Terminei. Obrigado. Vai dar sequência. Doutora lembrei de uma coisa. Não, mentira, pode continuar aí. Só para quebrar o clima mesmo. Você ficou meio... Eita, rapaz. Doutora Caterine Fontoura, como sempre, abrilhantando a nossa segunda-feira e deixando brilho para o resto da semana. Foi um prazer tê-la aqui, né? E suas considerações finais, concluindo aí o bullying, né? Bom, eu que agradeço. Queria dizer aqui que eu estou gostando muito da nova experiência de estar aqui na Rádio Aurora. Papai é coruja, né? Aqui, ó. Eu ia falar. Boa. Deve ser papai e mamãe junto, né? Assistindo, né? Não sei. Papai coruja aqui. Papai coruja só com os olhinhos brilhando. Parabéns, filhota! Bom, como havia falado, vamos fazer a consideração do bullying. É muito importante ter essa atenção, esse olhar diferenciado, tá? Não só ficar no achismo, a gente tem que ir mesmo procurar saber, porque o achismo pode ser tarde demais, tá? O bullying pode ter uma consequência suicídio, porque você se sente inadequado ao meio. Sim, respondendo aí uma pergunta de um espectador. E para a gente ficar muito atento, porque não é uma novidade, a gente tem visto isso há muito tempo atrás, só que com a questão da tecnologia, da comunicação entre as pessoas, isso está se tornando cada vez um índice maior. Então, a gente ficar atento aí se houve alguma alteração de comportamento, de fala, de qualquer outra questão que não sai da normalidade, é importante estar verificando. Perfeitamente. Seu Carlos, muito obrigado por ter vindo. Até a próxima, breve, né? Que a sua participação é importante até para nos manter atualizados e manter também a sociedade atualizada de tudo que acontece numa pasta, né, num setor tão importante que é a principal, né? A saúde. Meus parabéns por tudo e suas considerações finais. Muito obrigado a você, Germando. Muito obrigado ao Wagner, a Caterine, nosso amigo da técnica ali. Agradecer, assim, me colocar à disposição. Eu queria só terminar deixando uma palavra. É uma palavra bíblica, né, que fala que no final dos tempos o amor de quase todos, né? Então ele se esfriaria. E o que a doutora colocou com muita presteza, é isso que está acontecendo com as famílias. Eu acho que precisa de uma readaptação, de uma avaliação e as famílias ter mais tempo, né? Dispor de mais tempo. Hoje a gente não tem mais aquele almoço em família, não tem mais aquele cafezinho em família. De domingo, né, rapaz? Então, vamos parar com isso. Deixar o celular de lado pelo menos 1 hora por dia, né, doutora? Sim, e ter mais esse contato familiar, né? De pele. Isso está acabando e a gente precisa permanecer isso vivo. Mas me coloco à disposição, foi um prazer estar aqui. Me deu até uma ideia, Carlinhos. Tem outro tema aí, ó. Me deu até uma ideia. Vamos solicitar. Sua parte já passou, Wagner. Dá licença, meu amigo. Tô falando, por favor. Me deu uma ideia, gente. Você tem que cortar. Quando ele terminar de falar, tem que cortar o microfone dele. O microfone? Volta para ele concluir, Ô, Navalha. Eu vou ligar pro seu patrão, vamos ver se isso vai ficar assim. Me deu uma ideia da gente fazer o almoço da família Aurora. Lá no Cantinho da Saúde, lá, vamos ligar pro presidente lá do sindicato lá e vamos ver se ele autoriza. Autoriza. Autoriza, que autoriza, Galinho? Autoriza, sim. Fazer um almoço lá. A confraternização, Mas tem que ser almoço que me lembrou o almoço de domingo agora aqui, ó. Que o almoço de domingo é o dia que saia mais tarde o almoço. Era o frango assado, a maionese e a Coca-Cola. Ou a carne assada, mas tudo bem. Quem nunca? É verdade. Olha, o Dr. Paulo pediu até para poder fazer a participação ao vivo, mas se ele tivesse ligado, teria colocado. Segunda-feira que vem, Dr. Paulo,
pode ligar e participar ao vivo conosco por telefone, tá bom? Até o senhor voltar. A todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado pela audiência, pela paciência. JC Cordeiro, um abraço para você. O Jefferson Alô, que está na nossa audiência aí. E, enfim, a todos mesmo, sem exceção. Esperamos ter contribuído mais uma segunda-feira, mais um dia com todos vocês. Eu volto amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com você. Porque eu só sei de uma coisa, já deu tudo certo. Beijos, até amanhã, tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos. Apresentação: Germando Santos. Já